Aquela não era uma noite como as outras de 1987. Normalmente eram tranquilas, serenas e enluaradas. Porém, naquele dia 13 de outubro, uma sexta-feira, diga-se de passagem, na Rua L, os grilos estridulavam com mais entusiasmo que o normal. Os cururus coachavam com fervor, quase que desesperados em busca de uma parceira, como que para uma última noite quente de amor. A vegetação farfalhava ruidosamente com o vento forte, que era até bem comum naquela época do ano. Mas, naquele dia, havia algo diferente no ar. Quando as folhas se agitavam, pareciam ecoar um gemido de medo. Leon estava se preparando para dormir. A casa já estava silenciosa. Sua mãe havia se recolhido e provavelmente já estava na estação embarcando no Expresso Durma com os anjos rumo ao mundo dos sonhos. Seu quarto era colado ao dela. Daí, vinha a sala. Nela estava um sofá de um tamanho mediano, bem velho, com as esponjas do estofado à mostra em alguns pontos, e bem à sua frente, uma estante pequena de madeira, que praticamente se tornou um condomínio para os cupins, onde ficava a televisão de tubo de 14 polegadas da Sharp. Logo no fim deste cômodo, à esquerda, tinha uma porta que dava para a sala de jantar. Ali descansava uma máquina de costura zigue-zague, da marca Singer, bem antiga, e um aparelho de som 2 em 1 da Gradiente, que parecia um baú velho. No meio, quase que por um acaso, existia uma mesa com pernas de ferro enferrujadas, com um tampo de MDF se desfazendo, recoberto com uma fórmica vermelha desbotada. Bem ao lado era a cozinha com um fogão velho de 4 bocas e armários de ferro bem deteriorados nas paredes. O quintal era amplo, com uma varanda grande e uma área descoberta maior ainda. Lá no final, no lado esquerdo, colado ao muro do quintal do vizinho de trás, tinha um pequeno galinheiro onde ficavam não só as poucas galinhas, mas também alguns patos, enquanto no direito havia um quartinho cheio de bregueços. A casa 49 também tinha um jardim, cheio de comigo ninguém pode, roseiras e samambaias. No telhado, constituído de telhas de barro cozido com aquela coloração tipicamente vermelha, não havia forro. Já o piso era de cimento batido e encerado com cera vermelha. O garoto sempre ficava todo manchado de vermelho quando brincava no chão da casa. As paredes da casa eram pintadas de amarelo, mas devido ao tempo e à falta de manutenção, a pintura já estava bem desgastada e descascando em alguns pontos. O menino, até os seus 6, 7 anos, era asmático crônico. No entanto, desde os 8 não tinha tido mais crises, mas ficaram alguns hábitos em decorrência da doença, como o de dormir em rede para conseguir respirar melhor. Ele já estava se balançando, ouvindo o rock nacional da época na Rádio Cidade, que saía do alto-falante do rádio relógio lanterna que sua mamãe tinha comprado de um amigo, o qual trazia e vendia muamba do Paraguai. Enquanto os engenheiros do Havaí estavam a 160 na Infinita Highway, o moleque estava transitando entre o sono leve e alguns flashes de sonhos na penumbra do seu quarto. Contudo, ele não conseguiu embarcar de vez no sono. Algo o estava incomodando. O microclima dentro do quarto estava denso, intranquilo, e a luz da rua que passava pelas brechas das telhas assumia uma coloração esverdeada, deixando o ambiente num tom espectral. Isso lhe trouxe péssimas lembranças. Seus pelos da nuca estavam eriçados como agulhões, algo desagradavelmente familiar, quando percebeu que tinha uma voz, fraca e fria, pairando no ar, num sussurro distante, quase inaudível. Não conseguia discernir o que estava sendo dito,
mas sabia que seu nome estava sendo entoado. No mesmo instante, o quarto começou a tomar proporções diferentes. De uma hora para outra ele ficou gigante. A janela que ficava para o lado da rua ficou bem distante da rede. As paredes pareciam tremer. Aliás, não só as paredes, mas o próprio escuro do quarto também tremia. Era um frenesi sobrenatural. Uma sensação de vertigem se instalou de imediato e tudo aquilo o deixou apavorado, e sua reação instintiva foi se cobrir com o lençol da cabeça aos pés. Dentro do casulo de proteção feito com o tecido puído, algo aconteceu. A rede agora parecia agarrá-lo, pressionando pelas laterais do corpo como num abraço mortal. Logo, assustado, reuniu forças e tentou gritar pela sua mãe, que estava bem ali ao lado. Puxou bastante ar, abriu a boca com todo o vigor que tinha, soltou um grande nada. Tudo que saiu foi um pequeno chiado que não conseguiu nem ultrapassar o trapo que cobria a cabeça. A essa altura, o medo chacoalhava seu corpo, causando tremores que facilmente chegavam a 9.7 na escala Richter. A despeito de tudo o que acontecia ali, naquele momento, o quarto caiu em um silêncio avassalador. E foi aí que ele ouviu, como se alguém ao lado da rede, com a boca na altura de seu ouvido esquerdo, alguém ou algo, falou baixinho, mas firme, com uma voz grave, rouca e profunda. Vem agora, ou levarei sua mãe. Nesse mesmo instante, conseguiu ouvir sua mãe se remexer de forma inquieta no quarto ao lado. Aquilo o atingiu como uma onda de choque de uma explosão. Sem saber para onde ir, retirou o lençol de cima de si, se levantou e saiu em direção à porta do quarto. Quando chegou à sala, percebeu que não estava simplesmente andando, parecia estar se deslocando pelo espaço e pelo tempo. Um segundo atrás estava na rede, no seguinte já estava na porta da sala. Esta já se encontrava aberta, assim como o portão que dava para a rua. Nesse momento, olhou para a sala de jantar. A máquina de costura projetava uma sombra na parede que parecia um monstro quadrúpede com presas assustadoramente grandes de onde pingava sangue. Logo em seguida olhou para o chão onde as gotas de sangue caíam, e percebeu que o piso de cimento queimado e encerado dera lugar a um mar de sangue viscoso e caudaloso. De frente para a rua, visualizou o asfalto mal iluminado pela luz fraca do poste. Em outro piscar de olhos, já estava do outro lado da Avenida L, quase pregado à cerca de arame farpado que ficava no início da floresta. Bem em frente ao número 49, existia um espaço descampado que os moradores daquela região do bairro usavam como campo de futebol. Em mais um piscar de olhos, Leon já estava bem no centro dele, flutuando alto, com o corpo todo retesado, olhando para a floresta escura. Se antes o farfalhar das plantas parecia um gemido de medo, agora estava mais para um lamento alto e constante. Uma ventania descomunal fazia redemoinhos no campo da Avenida L. As árvores balançavam em um ritmo sincronizado, como se estivessem efetuando uma dança ritualística macabra em um culto nefasto. Foi então que algo ainda mais inusitado aconteceu. Seu corpo desceu bem devagar, a ventania se tornou uma brisa, a dança frenética das árvores se tornou um bambolear lento e hipnótico. Mas o que veio a seguir deixou o menino perplexo. A brisa trazia envelopes brancos de cartas, fechados. Dezenas deles pareciam um bando de pássaros voando em tautocronia, em trajetórias circulares ao seu redor. Quando o bando de envelopes passou sobre a cabeça do curumim, eles simplesmente desfaleceram, caindo no chão formando um círculo perfeito com Leon no centro. Ele observou todo aquele absurdo de boca aberta com uma grande interrogação no olhar. Um dos envelopes, que caiu bem aos seus pés, chamou sua atenção. Parecia estar se debatendo, como se algo quisesse sair de dentro. Ele se agachou hesitante, o pegou e ficou um bom tempo sentindo o rebuliço do postal e analisando que porra era aquela. A carta pulsava em suas mãos como um coração enfermo. Enfim,
decidiu abrir o maldito envelope. Ao romper o lacre, não houve som de início, apenas o escape de uma fumaça negra e fria, granulosa como poeira antiga. Daí a pouco começou a produzir um som tão agudo e estridente que, por um momento, seus tímpanos chegaram no limite de estourar. Ainda, a temperatura de repente caiu. Um frio polar se instalou em pleno conjunto Nova Assunção. O ar ficou praticamente intragável. No início, o gás era tênue, mas aos poucos foi ganhando mais volume. Ao mesmo tempo, um odor fétido, de carne purulenta, chegou às suas narinas. Aquilo lhe era familiar. Com um grito de horror e tossindo quase que ao mesmo tempo, Leon jogou a carta no chão. Mas, já era tarde. O gás não se dissipou. Quando o menino, que estava olhando para o envelope no chão, levantou a vista, viu que, à sua frente, a fumaça negra estava espiralando para cima. Havia formado um vulto. Ela teceu cabeça, tronco, braços com garras nas extremidades e pernas. Era medonho, aterrorizante. Estava ficando cada vez maior. Mas duas coisas se destacaram diante daquele cenário horrendo. Os olhos da coisa eram de fogo, um fogo esverdeado doentio, olhos que já conhecia. A outra era que ele segurava alguma coisa na mão esquerda, algo com formato cônico, bem pontiagudo. Uma estaca escura como obsidiana. Nessa hora o pânico tomou conta de seu ser. Ao entender o que estava prestes a acontecer, seu instinto gritou com veemência: Corre, fela da puta! Enquanto o cérebro processava a ordem e enviava o comando para suas pernas, a fumaça já tinha parado de fluir do envelope. O ser gasoso com olhos verdes da morte e a estaca na mão já estava todo formado. Era um demônio com forma humanoide, mais alto que uma pessoa comum. Seu corpo feito de gás, mais negro que a escuridão da noite, ondulava de forma descompassada, sem ritmo, sem sincronia. Nada daquilo fazia sentido. Não havia boca, nem nariz. Somente aqueles malditos olhos, que estavam ali novamente, a encará-lo, com mundos e mais mundos de horrores inimagináveis em suas profundezas. Leon encheu os pulmões de ar o máximo que conseguiu. Seus músculos estavam se preparando para se contraírem. O tronco iniciava o giro para a esquerda, para sair dali correndo. Tudo acontecia com ele em câmera lenta, mas não houve tempo. O demônio de gás, em um movimento rápido, cravou a estaca bem no meio do seu externo. Ela afundou bem no meio do peito do menino antes mesmo dele entender o que estava acontecendo. A dor veio de imediato. Com os olhos esbugalhados de medo, dor e desespero, Leon levou as mãos à estaca, como se quisesse segurar o tormento. A essa altura, seu peito latejava, a dor era intensa demais. O ar escapou de seus pulmões, as pernas perderam a sustentação e ele já estava desabando quando a coisa se aproximou, olho no olho, e disse com uma voz grave, compassada e firme de quem tem certeza do que está falando: Sua alma será minha. Com um grito agonizante que facilmente foi ouvido pela rua inteira, ele levantou o tronco da rede com as mãos no peito, sentindo uma dor lancinante, bem no lugar onde a estaca teria sido estocada. As lágrimas já estavam vertendo pelo rosto suado. Sua mãe deu um pulo da cama ao ouvir aquele grito assustador e foi correndo para o quarto do filho, aflita, sem saber o que iria encontrar lá. Ao chegar, Leon estava quase catatônico, tentando processar o que tinha acontecido, sem saber se ainda estava no pesadelo ou se havia acordado a salvo. A mulher acendeu a luz do quarto e se aproximou do moleque, que estava imóvel na rede. Querendo saber o que tinha acontecido, chacoalhava o garoto, dando tapinhas no rosto, tentando trazê-lo de volta de algum lugar longe e desconhecido. Ele voltou, enxugou as lágrimas e o suor do rosto, e restabelecendo o ritmo normal da respiração, explicou que foi um pesadelo e perguntou se poderia dormir com ela o resto da noite. Foram quase 2 meses dormindo no quarto da mãe.